eu sou uma pessoa que simplesmente gosta de refletir sobre esses temas, sobre as coisas e dar minha opinião. E a minha opinião vale o que vale, ok? Mas a minha intenção é ajudar as pessoas, principalmente as que estão vindo, a encontrar ou se preparar para a realidade que cá existe. Então, existe um vídeo que saiu a respeito sobre racismo e xenofobia aqui em Portugal. Primeiro, há uma fala mais pro final de uma, acho que a pesquisadora, não sei, ela fala uma coisa que eu também concordo bastante, que racismo é diferente de xenofobia, tá bem? Segundo, eu não tenho lugar de fala para falar sobre o racismo, mas eu posso falar que todos os países, de alguma forma, há preconceitos, ok? Às vezes mais sobre uma coisa, mas às vezes mais sobre outra. Inclusive o Brasil, dentro do Brasil, há muito preconceito. E sim, não há xenofobia ou não há quase nada de xenofobia. Na verdade, o Brasil é um dos países que melhor acolhem os estrangeiros e que, na verdade, para mim, ele é mais que uma mãe para quem é estrangeiro. Eles realmente são muito, sabe, braços abertos para estrangeiros. Tratam bem demais. Tentam dar o seu melhor para quando a pessoa é estrangeira. Valoriza demais. Tanto que existem os tais vira-latas, né, no meio, que são minoria, mas existem. Que são pessoas que terminam valorizando mais do que o que tem dentro do seu país, é aquilo que está lá fora. Ou seja, valorizam mais as coisas que vêm de fora, entendeu? Do que o seu próprio país. Isso é que significa o termo vira-lata. São minorias, mas existem. Esse tipo de pessoas, elas não refletem, não tem uma reflexão por elas mesmas. Elas vão de acordo com a manada, entendeu? É como a minoria que existe aqui em Portugal, que é meio papagaio. Não tem repertório para falar e sempre fala, eu volto para sua terra, sabe? Poxa, não tem nada inteligente para falar, não tem nada construtivo para falar, ou fica sem palavras, se irritou um pouquinho, aí fala, volta para sua terra. Isso cansa um pouco, sabe? Tipo, cansa, não é só, eu não ligo de ouvir isso, mas eu acho que é só chato de, poxa, um lugar que fala, que diz que o seu português é tão superior, que sabe falar tão bem português, porque só tem esse repertório para falar, só fica um copiando o outro, falando essa frase, entendeu? E fora que é uma frase totalmente sem sentido, mas tudo bem. Cada um, né, oferece aquilo que tem, né, para dar. E de repente essas pessoas vão pela manada, né, vão pela manipulação e copiam uns aos outros e só tem isso para falar de mal, vão para sua terra. Ou quando não, vem com aquelas ofensas, né? Chamar disso ou daquilo, que mostra mais quem eles são do que quem a gente é. Que quando tu ofende ou esculhamba alguém, tu tá falando mais de si do que do outro. Enfim, a educação cada um, né, mostra aquela que tem. Mas falando sobre o vídeo, eu vou falar o seguinte, que a xenofobia e racismo aqui em Portugal, todo mundo sabe que há, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem ver nos comentários aqui dos meus vídeos, porque há muitos comentários xenofóbicos e olha que há uns que são deletados, né, são denunciados pelo próprio YouTube, quando não por mim, entendeu? Quando são só ofensa, uma coisa muito vazia, que não vai agregar nada, eu só deleto ou simplesmente, na verdade não deleto, acho melhor denunciar, porque assim a pessoa vai ficar postando e eu não vou nem visualizar aquilo. Mas o resto, quando é só discussão besta ou coisa, sei lá, eu gosto quando são coisas construtivas, que a pessoa quer agregar, quer dar sua opinião, ou quer aprender com o vídeo,
Lembrando que o público-alvo aqui é o brasileiro, mas se alguns portugueses conseguirem aprender a refletir um pouco com a ideia do outro, né, com a ideia do terceiro, eu acho que é legal, porque vê a cena, né, por uma outra perspectiva. Então, acho que é algo interessante de se analisar. Sobre o vídeo, eu achei desnecessário ela falar que é pedagoga. Tudo bem, ela é formada, acho isso legal, mas assim, fiche, né, como falam aqui, é uma pessoa que tem algum estudo, mas não tinha nada a ver com o assunto. Também achei desnecessário falar, abordar casos antigos, como aquela mulher do aeroporto, que já faz algum tempo, e que não representa a maioria dos portugueses também. É uma pessoa muito baixa, muito, enfim, preconceituosa, é muito hediondo, né, o que ela fez. É uma cena terrível. E que é muito antigo o vídeo e botaram lá, ficou meio desconexo. Mas fora isso, a reportagem sim, eu acho que deixou de ensinamento a questão de que sim, as pessoas devem procurar seus direitos, os órgãos que apoiam isso, a questão de comunidade, a questão de que realmente a mulher, ela enfrenta o preconceito, primeiro, por ser mulher, segundo, por ser brasileira. Aí vem outros atrativos, né? Ou adjetivos, que seria ser de outra cor, que seria de ter alguma deficiência, que seria de ter certa idade, ou estar fora do padrão de peso, por exemplo. Então, há vários tipos de preconceitos que podem ser agregados ao fator de ser mulher, ao fator de ser brasileira, entendeu? Eu acho que o que chamou mais atenção, que os brasileiros vêm um pouco despreparados em relação a isso, é que eu acho que eles esperam encontrar um Portugal, assim, país de primeiro mundo. Então, assim, todo mundo vai ser educado, vai ser fino, não vai praticar certos crimes, não vai fazer certas coisas erradas, ou enfim, certas cenas. E de repente encontra uma minoria que faz o maior barulho, que faz, sabe, maior palhaçada e, enfim, ficam com maior preconceito, maior, sabe, não respeitam. E já no Brasil, por ser muito maior o país, e muita gente lutou a favor de uma legislação mais rígida, racismo, ele é crime, entendeu? Existe crime separados, existe esse crime contra a mulher, existe crime contra o racismo, existe crime de diferentes formas. E todos eles, como fala no vídeo, são crimes sérios, entendeu? Aqui só é criminalizado, né? Há uma multa em relação à xenofobia e a questão de crime por desrespeito a qualquer pessoa, ser humano. Não há essa separação, entendeu? Existe a Casa Brasil que está lutando para que hajam leis mais fortes, né? Que haja a questão dessa, como há no Brasil, essa separação, para que seja, imagina, em vez do tribunal ou da justiça ou da polícia tomar conta de tudo, ele vai poder ter órgãos separados que vão tomar conta, vão se especializar em determinados assuntos e vão resolver até de forma mais rápida ou mais justa determinados assuntos, porque eles vão estar especializados naqueles assuntos, entendeu? Acho isso valoroso, acho isso legal. Não sei quanto tempo enfim, vão conseguir lançar isso, mas eu acho bem legal que aconteça. Mas assim, até porque realmente é deplorável, é uma coisa horrível, né? Tipo,
acontecer qualquer cena de preconceito e principalmente xenofobia. Mas lembrando que, no meu ver, aquilo que foi passado, que às vezes há brasileiros que são preconceituosos com o próprio brasileiro, ou pessoas de cor, né? Pessoas, não sei mais como é que chamam, peço desculpa, não é meu lugar de fala, mas pessoas assim, enfim, que têm outra etnia, são preconceituosos com a própria etnia. Isso, acontece isso. Mas assim, eu acho que a gente deve falar do certo e do errado. Errado, errado, e ponto. Não importa quem esteja praticando, não importa a nacionalidade, entendeu? Se estiver praticando racismo, se estiver praticando qualquer tipo de preconceito, como eu disse, há preconceito contra pessoas que têm alguma limitação, há preconceito com pessoas que têm está fora do peso, que tem certa idade, e quando eu digo certa idade, acima de 35 anos, tá? Não é muito não. Há preconceito com pessoas com tatuagem, há preconceito com pessoas que têm outra orientação sexual. Qualquer tipo desse tipo de preconceito é errado. Preconceito é errado e ponto. Entendeu? Não importa quem esteja a praticar. E a lei deve ser igual para todos. Entendeu? Cada caso sendo um caso, claro, e sendo investigado. Mas sim, as pessoas que sofrerem preconceito devem aprender a denunciar, porque às vezes a pessoa só sente quando a coisa sente no bolso ou sente na exposição. É isso. A pessoa, enquanto está, sabe, é que nem quem está aí atrás da telinha falando merda nos comentários, eles são muito corajosos porque estão atrás da tela. Mas assim, na real, às vezes cara a cara não vão falar isso. Até porque sabe que os outros portugueses vão achar isso muito feio, muito errado. Porque os portugueses aqui são educados, são cada um na sua. São cada um, sabe, tipo, vivendo sua vida, tentando sobreviver como dá, com seus problemas, suas virtudes. Enfim, cada um, né, tentando viver da melhor forma que dá. Então, viva e deixe viver, é assim que é. Eu quero dizer que já passei por cena Xanó, já. Foi terrível. Não desejo isso para ninguém, é uma coisa humilhante, é uma coisa que pode realmente deixar raízes. Não foram muito graves, porque não teve agressão física, que aí já é um agravante, tá bem? Já não deixa, já não é só Shannon, já é uma coisa a mais, tá? Uma agressão física já é uma coisa muito, muito mais séria. Mas a Shannon em si já é uma coisa séria, já é uma coisa muito ruim. E não deveria ser praticado por ninguém, contra ninguém. Se tu tem tuas opiniões diferentes, guarda para si. Se não tem nada de bom para falar, não fala, tá bem? Guarda teus pensamentos, mas abre tua mente, sabe? Aprende a separar caso a caso, aprende a ver cada um com cada um. Eu não vou tirar o mérito de ninguém do vídeo, porque eu acho que cada um... Assim, uma vez eu ouvi isso. Não existe dor pequena. A dor é tua. Então, sabe, é que nem o calo. O calo é teu. Cada um sabe o quanto dói aquele calo. Então, não existe dor pequena. Não há comparações. Entendeu? Então, assim, eu acho que realmente o brasileiro precisa vir preparado, que vai passar por certas cenas de racismo, ou de preconceito. Eu prefiro chamar preconceito, porque, como eu disse, há vários tipos. Porque, infelizmente, há minorias que são ignorantes, há minorias que são mal educadas, que não têm educação de berço e que vão falar besteira, entendeu? Mas se você vem calejado lá do Brasil, vem calejado, enfim, você vai saber realmente lidar com isso. Por mais que doa, você vai saber que você precisa, sim, tomar providência sobre isso, tá bem?
E eu desejo a maior sorte para você. E desejo de verdade que você nunca passe por isso. Mas eu acho que a Shannon acontece muito maior. Porque realmente é desde a fala que eles acham que as pessoas, né, que foram ex-colônias falam de forma inferior a eles, mas não é, não existe isso, só é diferente. Claro, se tu for num canal de entretenimento, tu vai ouvir besteira, porque tu tá lá para isso. Mas assim, também não pense que um canal como o meu, eu vou estar aqui falando toda polida, porque eu tenho um doutoramento. Não, eu vou falar de forma informal. Eu vou falar de forma que possa atingir as pessoas mais simples como as pessoas mais instruídas. Eu vou falar de forma mais simples possível. E até porque seria uma narração muito chata. Eu tenho aqui falando blá 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 blá, sabe? Blá blá todo polido. Pelo amor de Deus, isso é um pé no saco. Quem é que vai ouvir isso? Eu não teria paciência para isso. Eu já não sou muito aberta, muito de como é que vão? Imagina tá, sabe? Eu sou autêntica. Imagina tá, sabe, num português todo polido. Acho que eu falo bem de forma informal, da maneira que a informalidade me permite falar. E é isso. E quando eu quero salientar certa coisa, eu vou salientar. Mas não existe certo ou errado na fala informal. E não existe certo ou errado nos sotaques, entendeu? Acho que, acima de tudo, se deve haver respeito pelas diferenças, respeito e até aprendizagem. Tu deve tomar aquilo como certa aprendizagem para uma reflexão, para uma curiosidade, para conhecer algo diferente, entendeu? Para, enfim, realmente abrir tua cabeça e, sabe, e ver que existem povos, corpos, pessoas, culturas, coisas diferentes. Agora, há coisas que tu vai aceitar, coisas que não. Mas isso no teu mundinho. Por quê? Porque cada um tem seus valores, entendeu? É como eu tenho meus valores. Há coisas que eu aceito, há coisas que não. A Shannon e o racismo e o preconceito de forma geral, eu não aceito, entendeu? E lamento por existir. Acho que são pessoas muito minúsculas, muito, sabe, pequenas, que praticam esse tipo de coisa. E eu acho uma pena que a lei realmente não seja mais rígida em relação a isso. Mas espero eu que um dia evoluam, tanto em questão que essas pessoas, essa minoria, não faça mais isso, como questão das leis também sejam mais rígidas. E assim, como eu disse, e já disse em comentário, isso é opinião, sabe? Isso não tipo eu ditando regras. Na minha opinião, vale o que vale. E se você está aqui, é porque você quer trocar essa ideia comigo. É como se estivesse numa mesa de café, a gente trocando ideia. E meus valores e minha opinião é esta, tá bem? E de verdade, eu acho que, como eu disse, cada dor é uma dor. E eu lamento por vocês que já passaram por isso, terem que passar ou terem que ouvir isso. Eu lamento que brasileiros que venham para cá tenham que, de repente, passar por isso. Mas que realmente os portugueses que fazem isso podiam mudar o repertório, podia, tá muito chato isso. Mas assim, e chato não é que me incomoda, é chato que enjoa ouvir a mesma coisa, tipo, chato, meu. O cara não sabe falar outra coisa, tipo, vai ler, que aí aumenta o repertório de palavras. Para de ofender também, isso é tão chato. Pra que isso, meu? Vai te melhorar, tu vai crescer em quê? Só vai mostrar quem tu és. E eu tenho certeza que você não representa a maioria dos portugueses, porque o povo português, em geral, são um povo muito educado, muito bom. E tenho certeza que com o tempo vai evoluir cada vez mais, vão ser um povo muito bom. E que não vai cair em manipulações, sabe?
de controle de massa, em certas falas de ódio, certas falas de preconceito que as pessoas querem que os outros engulam, tá bem? Então é isso, espero que fiquem aí. Eu não vou passar as imagens, tá bem? Só vou passar as falas, porque se vocês quiserem ir, eu vou deixar a fonte aqui para vocês assistirem na íntegra, mas assiste depois de assistir meu vídeo, tá bem? Grande beijo para vocês, amo vocês, até o próximo vídeo. Deixem like, subscrevam-se e vamos lá, deixem comentários construtivos, tá? Deixem amor aqui no canal e sejam pessoas melhores, tá bem? Eu tenho certeza que você tem essa capacidade de ser uma pessoa melhor, tá bem? Você não é melhor do que ninguém, mas você pode ser melhor do que você mesmo. Então, um beijo. Amo vocês. Meu nome é Larissa, tenho 27 anos, eu moro em Lisboa há 3 anos. E eu vim pra cá, como a maioria dos imigrantes, à procura de conhecer novas pessoas, novas oportunidades e melhorar minha situação financeira em outro país. Então, no meu país eu era pedagoga, como a maioria das pessoas, que é o caminho mais fácil para a gente se legalizar, para a gente ter um trabalho digno. Eu vim trabalhar em um bar. A brasileira Larissa trabalhava em um bar da Rua Rosa, um lugar bastante badalado e turístico do centro de Lisboa. Há um ano ela enfrentou comentários racistas e xenófobos no seu local de trabalho. O primeiro ocorreu depois de um período em que ela passou de licença e foi falar com a supervisora para pedir dias de folga para um amigo do trabalho que ia fazer aniversário. Então, quando a gente foi pedir esses dias de folga para o nosso amigo, para ela, que era a nossa supervisora, gestora, enfim, qualquer coisa desse tipo, ela veio falar sobre ele. E daí, nesse momento, ela pegou e virou para mim e falou assim: você está voltando? Você vai ter que se portar como uma escravinha para aguentar ele. Eu olhei assim, na hora que eu olhei que eu ia falar, a minha amiga, que até então era minha amiga, estava do meu lado, ela apertou meu joelho assim e eu fiquei quieta. Depois desse episódio, Larissa teve crises de ansiedade. Um tempo depois, ela pediu demissão e estava cumprindo o aviso prévio quando sofreu novos ataques racistas da sua então supervisora. No meu último dia, ela virou pra mim e falou assim: você fala demais. Às vezes eu tenho vontade de te amarrar num tronco e te chicotear até você aprender a ter educação. Sabe, depois disso, sabe, eu até tinha tentado perdoar, eu até tinha tentado passar por cima, mas é muito complicado. E aí eu falei, não tive como, eu tive que falar. E o discurso dela foi mais ou menos assim: eu tenho uma amiga, minha melhor amiga é preta, e eu falo essas coisas pra ela e ela não reclama. E daí eu olhei pra ela e falei assim: olha, isso é um problema seu com a sua amiga. Não é porque você trata ela assim que você tem que tratar todo mundo assim. Eu, como mulher preta, como uma pessoa preta, como uma brasileira preta trabalhando para uma mulher portuguesa, tendo ciência da nossa história, sabendo exatamente o que aconteceu na nossa história, eu sou o outro lado da história. O que é falado para vocês como glória, como louvor, pra gente é tratado como tristeza. Pro meu povo, tudo que vocês fizeram é sofrimento. Larissa procurou o bar onde trabalhava, mas o estabelecimento se omitiu diante da denúncia. E apesar de ter testemunhas do primeiro ataque que sofreu, ela decidiu não prestar queixa por causa dos custos do processo, que seriam pagos por ela. A mesma rua onde Larissa trabalhava foi palco de outro ataque contra um brasileiro. Em março, um empresário foi violentamente espancado em um caso que teria sido motivado por xenofobia. A discriminação contra brasileiros em Portugal é cada vez mais frequente. Os dados mais recentes mostram que quase 55% dos casos de discriminação contra adultos no país foram motivados pela origem brasileira das vítimas. E quando se fala de racismo e xenofobia especificamente, também são os brasileiros as maiores vítimas em Portugal. Nos últimos anos, vários desses ataques viralizaram nas redes sociais. Olha pra isso, por quê? Aqui é merda. Monte de merda brasileira. Vivem na miséria. Devia ser a Bahia, era só miséria.
porca, vá para a sua terra, sua porca. Brasileira é você, eu sou portuguesa de raça. Eu sou portuguesa de raça, você que é brasileira, vai para a sua terra. Existe sim essa xenofobia, eles sempre que possível, no momento ali de estresse, a primeira palavra que usa é volta para tua terra. O motorista de aplicativo Felipe Almeida é de São Paulo e mora em Lisboa desde 2018. Mudou para a capital portuguesa com a mulher e os 3 filhos em busca de mais qualidade de vida. Um sonho que se tornou pesadelo diante da discriminação, inclusive a vivida pelas crianças na escola. Já tivemos que ir à escola para conversar, para ver o motivo do tratamento, do porquê do tratamento. Eles falam que é a forma de aplicar ali as matérias, a lição, mas eu vejo que sim, não só com brasileiros, mas com de outras nacionalidades, africanos, né, existem sim um leve preconceito. Xenofobia e racismo. Sim, sim. Em Portugal, o racismo e a xenofobia ainda não foram criminalizados. A atual legislação prevê multas em casos de discriminação, só que os agressores costumam sair impunes. Um abaixo-assinado de movimentos sociais está tentando pressionar o parlamento português a mudar esse cenário. Em comparação, no Brasil a lei qualifica o racismo como crime inafiançável e sem direito de anistia desde a Constituição Federal de 1988. O documento da liberdade. Em 2023, a injúria racial direcionada a um indivíduo foi tipificada como crime de racismo com penas de até 5 anos de prisão e multa. Os brasileiros são a maior comunidade de estrangeiros aqui em Portugal. Eles contribuem para o país com o trabalho e impostos, mas dizem que se sentem excluídos e enfrentam estereótipos, além do racismo e da xenofobia. E são preconceitos que estão no dia a dia. Aquela coisa que fica meio nas entrelinhas, entendeu? Que só quem tem sensibilidade percebe, mas tipo assim, eu não falo brasileiro, acho que é um comentário super xenofóbico, porque nós falamos em português, né, com condições verbais diferentes, mas é português, né? Essa é Cícia Cristina, natural de Brasília, que vive há 10 anos em Portugal. Para ela, o preconceito contra brasileiros vai além da discriminação pelo sotaque. A forma que trata, assim, as mulheres, nós brasileiros temos muito que nos posicionar até na forma que falamos, porque nós somos muito expansivas, muito calorosas, muito educadas, entendeu? E aqui, se não tivermos cuidado, dependendo com quem a gente conversa e comunica, isso pode passar como uma forma de sermos dadas, sabe? E que não tem nada a ver. Que se a pessoa intensificar o conhecimento, vai ver que somos simplesmente alegres, como o nosso povo é. A ativista Priscila Valadão também chegou a Portugal há 10 anos e já ouviu muitos comentários por ser brasileira. Em um deles, ela diz ter sido assediada por um cliente português na loja onde trabalhava. E aí ele me olha de cima a baixo e pergunta assim, ele olha assim, né, do tipo, me analisa e fala assim, és brasileira? E aí eu olho pra ele e falo assim, então qual é o sapato que você quer? O lugar da mulher aqui em Portugal, né, a nível de racismo e xenofobia, ele também se dá por esse estigma da mulher selvagem e exótica e que tem outros atributos que não só ser um ser humano, né? Há duas dimensões que emergem aqui quando a gente pensa na discriminação face a brasileiros. O primeiro é o género e os estereótipos associados ao género. As brasileiras, portanto as mulheres brasileiras, muitas vezes enfrentam preconceitos sexistas e são associadas, erroneamente, obviamente, à prostituição ou uma hipersexualização. Isto é impossível de desligar de uma herança colonial que via os corpos como podendo ser tocados sempre sem consentimento, como exóticos, como promíscuos e por isso também supostamente sempre disponíveis para o ato sexual. O segundo aspecto, que eu acho que é muito relevante, tem a ver com o preconceito linguístico e cultural. Porque apesar de partilharmos a mesma língua, a língua portuguesa, há um preconceito muito explícito contra o sotaque e contra as expressões que são usadas pelos brasileiros em Portugal. Que aqui, novamente, com resquícios coloniais, este sotaque é visto como inferior e como indicativo de uma menor cultura.
Carolina Vieira sabe muito bem como é ser brasileira e mulher em Portugal. Eu trabalhava no supermercado e tinha um senhor que sempre que ia lá fazia piadinhas e tudo pelo fato de eu ser brasileira. E um dia eu estava sozinha no balcão, geralmente as minhas colegas que atendiam ele, até para evitar, eu já falava, olha, não quero, não estou a fim de me estressar. E aí um dia ele pegou e eu estava sozinha no balcão, dei boa tarde, falei o que ele queria. E ele falou assim, eu quero que a brasileira me dê um sorriso. Aí eu virei para ele e falei assim, desculpa, mas eu sou paga para trabalhar, não sou paga para dar sorrisos a ninguém. Tá sempre mal-humorada, não tá satisfeita, vai pra tua terra. Dados das autoridades portuguesas mostram que menos de 10% das pessoas que se sentiram discriminadas fizeram uma denúncia. Em outras palavras, a grande maioria não denuncia situações de discriminação aqui em Portugal. E os motivos são muitos: medo de ataques, de perder o emprego ou simplesmente vergonha. Não foi o caso de Carolina. Ela chegou a Portugal em 2017 e passou por várias situações de discriminação. Hoje, a ativista tem 3 processos por xenofobia. Decidi daquele dia em diante que as pessoas iam ter que aprender a me respeitar nesse país, porque eu trabalho, eu pago meus impostos, eu não estou aqui de graça, então, e eu respeito todo mundo, então é nada mais que justo que eu seja respeitada também. A ativista é cofundadora da plataforma Geni, uma ONG voltada para o direito das mulheres brasileiras migrantes. A ONG trabalha em parceria com a Casa do Brasil de Lisboa, onde promove eventos culturais e sociais. Aí depende muito da periodicidade. É a ideia de a gente se fortalecer mesmo e criar uma rede. Então, no fundo, dessas experiências que você passou aqui, ou dessas experiências que você passou aqui, você buscou elevar isso para algo bom, né? E ajudar a comunidade junto com outras pessoas. Exatamente. Eu falei que se depender de mim, ninguém passa pelo que eu passei. Foi na Casa do Brasil de Lisboa que a nossa equipe conversou com a Ana Paula Costa. A pesquisadora também fundou a plataforma Geni e dirige a Casa do Brasil, associação que há mais de 30 anos atende de forma gratuita imigrantes brasileiros e de outras nacionalidades em Portugal. Para Ana Paula, a xenofobia é uma derivação do racismo e que no contexto português é preciso olhar para os dois de forma separada. Tem uma vertente da xenofobia que obviamente está relacionada com o racismo, mas na hora de analisar o fenômeno é diferente, porque aí uma pessoa branca pode sofrer xenofobia, né? E uma pessoa negra pode sofrer racismo, pode sofrer xenofobia, enfim. Para mim é importante separar. A pesquisadora do Instituto Português de Relações Internacionais considera também importante revisitar o passado colonial do país para entender as discriminações atuais. É imprescindível falar desse passado colonial e, apesar de ter muito tempo na história do Brasil, no nosso caso de uma independência, de África é muito recente, né? A descolonização de África é após o 25 de abril de 1974. Historicamente, no tempo histórico, isso não é nada. Então, ainda há uma perpetuação dessa desigualdade racial e dessa hierarquia racial, né? Onde as pessoas brancas, europeias, são colocadas como civilizadas e as pessoas do sul global, do continente africano, ou até mesmo do Brasil, apesar dessa distância maior histórica do ponto de vista de descolonização, são inferiorizadas e são colocadas numa desigualdade lá de baixo da pirâmide mesmo. A Casa do Brasil de Lisboa tem um histórico de luta pelos direitos dos imigrantes no país. Recentemente entregou aos partidos políticos portugueses propostas na área da migração. Isso antes de os portugueses irem às urnas no dia 18 de maio para eleger o próximo governo. O crescimento da extrema-direita no país é visto como uma ameaça pela comunidade de estrangeiros. Nas últimas eleições, o Chega, partido de forte retórica anti-imigração, passou a ser a terceira força no parlamento. A Casa do Brasil também está apoiando causas como a do movimento antirracismo, com o objetivo de mudar a legislação portuguesa e criminalizar o racismo e a xenofobia. O principal problema nesse momento, e tem sido uma luta do movimento antirracista em Portugal, é a legislação,
que está de fato desadequada, não é uma legislação que de fato esteja comprometida com o combate e a eliminação de todas as formas de racismo e de xenofobia, né? É o não reconhecimento ainda do racismo e xenofobia em Portugal como um problema, de fato. Hoje a gente avançou muito nessa discussão, se existe ou não racismo em Portugal, se o racismo é ou não um problema em Portugal. A gente avançou um pouco nessa discussão, mas ainda há muitos passos a dar e o movimento antirracista tem tentado, né, impulsionar esses passos. Em nota enviada à DW, a Embaixada do Brasil em Lisboa disse que acompanha os casos de racismo e xenofobia que chegam por meio dos canais consulares ou mesmo de forma presencial nos consulados do Brasil nas cidades de Lisboa, Porto e Faro. Também informou que está em constante diálogo com as autoridades e instituições locais, assim como em instâncias diplomáticas, para melhorar a integração da comunidade brasileira em Portugal. A embaixada reforçou que todos os casos de discriminação devem ser denunciados às autoridades portuguesas para as devidas providências legais, através da página Queixa Eletrônica e da Comissão para a Igualdade e contra a Discriminação Racial. A pesquisadora do Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida, Mariana Machado, faz um apelo. Mas é preciso também apoiar as pessoas que são vítimas a poderem fazer estas queixas. E muitas vezes existe um descrédito e até pela experiência de discriminação institucional, não é? No contato com a polícia e com outras instituições, é muito difícil. Imagina um imigrante brasileiro negro ir a uma polícia que ele tem receio de que seja racista, fazer uma queixa de racismo. Quem está a propor a mudança para a criminalização do racismo e da xenofobia são os grupos das pessoas que representam as pessoas que sofrem com a discriminação e com o racismo, independentemente de uma discussão teórica e política sobre o que é que pode ser melhor do ponto de vista do grupo dominante, aqui que são os portugueses brancos. Nós temos que ter essa humildade e ouvir o que é que são essas propostas e integrá-las sem dúvida.